Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, terça-feira, com notícias e informações do São Paulo. Depois de um final de semana maravilhoso da molecada vencendo o Corinthians na Copinha e depois o profissional vencendo o Corinthians também por 3-1, com show no Morumbi, a semana começa um pouco pesada, né? Ontem o São Paulo vendeu o William Gomes para o Porto com um valor muito questionável, né? E hoje o São Paulo fechou uma negociação com o Porto, mais uma vez, com o Moreira, dessa vez sendo cedido por empréstimo e de forma gratuita. Os dois casos revoltam o torcedor são paulino e é de compreender, né, a forma que o São Paulo negocia, né? Você pode até questionar o futebol do William Gomes, pode questionar também a questão física do Moreira, que é de vidro, né? Igual o pessoal comenta bastante, que nunca está disponível e tal. Mas o que podemos questionar, pessoal, é a forma que está sendo negociado esses jogadores. Para você ter noção, em um post hoje do perfil do São Paulo, eu vi um comentário que chamou muito a minha atenção, né? Depois a gente conseguiu algumas informações também para meio que encaixar o que essa pessoa acabou falando no perfil do Instagram. Eu vou compartilhar com vocês essa publicação e vou trazer informação também para agregar um pouco em cima do que esse rapaz disse, porque realmente tem muito sentido, tá? Quero muito sua participação aqui no nosso vídeo de hoje. É assunto delicado, né? Que deixa a gente um pouco entristecido com os movimentos que o São Paulo vem tomando nesse mercado da bola, ainda mais a negociação com o Porto. Ontem eu falei com vocês referente à forma, né, que o São Paulo vendeu o William Gomes, talvez sem dar nenhuma chance para outros times, né, saberem do interesse que o São Paulo tinha em liberar o William Gomes para uma venda, né? Porque tinha vários times de olho no jogador, o Roma, teve times da Inglaterra interessados também no William Gomes, ano passado, vários times, né? O próprio Porto também, né? Tinha feito proposta há uma semana atrás, o São Paulo tinha recusado a proposta até então, dizendo que não iria vender por esse valor, que é muito baixo, né? Então, ano passado tinha diversos times interessados no futebol do William Gomes. O São Paulo foi lá, do nada, vende para o Porto, né? Então, é um negócio que deixa a gente um pouco grilado, né? Essa é a realidade. Então, rapaziada, mano, vamos comentar um pouco aqui do Moreira, né? Dessa negociação e também o William Gomes. O Muricy também falou um pouco sobre essa venda do William Gomes, até ficou um pouco em cima do muro e tal, falou nada com nada, mas vamos repercutir um pouquinho aqui sobre isso. A provável escalação do São Paulo amanhã, com novidades da base para essa partida contra a Portuguesa, amanhã 9h35 da noite, com transmissão do Zap TV, né? O Zap TV, que virou parceiro aqui do canal Teclas Daniel. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Cara, todos os serviços aí que vocês estão vendo na tela estão disponíveis no aplicativo do Zap TV. Não é IPTV, tá? É um serviço de muita qualidade, não trava. Cara, é igual a TV a cabo, tá, pessoal? Que você precisa somente da sua internet. Então tem planos lá bem legais e você ganha um mês de Zap TV para você assistir os jogos do Paulistão e também do Catarinense. Então, sobe o likezão pra gente, é importante demais a sua participação aqui no nosso canal, tá? Um assunto hoje bem delicado aí, a gente queria curtir o momento, né, de vencer o Corinthians 2 vezes, mas são alguns movimentos que o São Paulo está fazendo aí que acaba deixando o torcedor um pouco revoltado, né? E um detalhe também, né, que hoje tá rolando uma reunião do Conselho Deliberativo com o Júlio Casares, né? Que ele vai explicar sobre o FIDIC, a proposta da W Torre e também a conversa aí que ele está tendo com o Marinax para tentar explicar mais ou menos para o Conselho a oposição do São Paulo, né? E tem também torcedores presentes, né? Na frente do Morumbi aguardando, né? Essa reunião e tal, uma forma de protesto também. Tem bastante torcedores que estão acompanhando isso. Era uma informação que até precisava trazer para vocês alguns dias atrás, né? Que ia ter esse protesto, acabei até esquecendo. Mas está rolando lá no Morumbi, né? À noite desta terça-feira, tá, pessoal? Deixa eu trazer para vocês aqui, primeiramente, a provável escalação do São Paulo amanhã contra a Portuguesa. É esse time que está na tela aí para vocês, ó, um time reserva, tá? Com o Jandrei no gol, Ferrarese na direita, Juan Tressoldi, Sabino e Patrick Lanza, Marcos Antônio, Bobadilha, Alves foi convocado para essa partida e deve iniciar, o jovem da base, Eric Ferreirinha e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo
para essa partida contra a Lusa no Pacaembu. Infelizmente temos uma notícia ruim envolvendo o jovem da base Hugo, que acabou sofrendo uma lesão na final da Copinha, né? Ele ficará um bom tempo aí fora dos gramados, pessoal. Ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve ficar fora dos gramados por pelo menos 10 meses. Melhoras aí para o Hugo, né, cara? Uma pena, né? Tá praticamente fora da temporada. Um jogador aí que poderia até ficar no profissional já, né? A tendência é que isso aconteceria com ele. E infelizmente ele sofreu essa grave lesão, que consiga passar por isso aí, né? E volte bem aí para ajudar o São Paulo no ano que vem, tá, rapaziada? E olha só, para essa partida, como vocês viram, foram convocados o Alves, né? Que está cotado para ser titular, o Lucas Ferreira e também o Rian Francisco. Ambos jogadores que estavam mais ou menos de folga, né? Foram convocados, estarão presentes no jogo de amanhã contra a Portuguesa. Olha só para falar mais um pouquinho aqui para vocês sobre o Moreira, né, pessoal? Ele foi emprestado para o Porto, né? De fato, amanhã ele já deve viajar, nem deve ir para o jogo amanhã. E foi cedido de graça, né, para o Porto, um time que estava fazendo jogo duro com o São Paulo. Tem até algum burburinho, né, que o Porto estava ameaçando entrar na FIFA contra o São Paulo por conta da situação do Wendel, que o São Paulo não fez algo legal, né, para poder negociar com o Wendel. Tinha que negociar com o Porto, ainda que tinha até então ali os direitos do atleta, e o São Paulo negociou diretamente com o jogador, e o Porto havia ameaçado o São Paulo na FIFA, né, isso poderia complicar muito o São Paulo. Vou até mostrar aqui para vocês uma publicação que é do Paulo Giancomelli, tá aí na tela para vocês, ó. A absurda concessão feita pelo São Paulo ao Porto parece indicar que algo incomum ocorreu nos bastidores. Talvez a ameaça do clube português de levar o caso à FIFA não tenha sido tão infundada e tenha de fato surtido efeito na Barra Funda, né? Daí depois o São Paulo negocia aí o William Gomes com um valor muito questionável, né? E agora cedendo o Moreira de graça. É impressionante que o São Paulo sempre, quando vai tentar contratar um jogador, o São Paulo sempre coloca 1 milhãozinho pelo menos na mão dos times, né? Para fazer o negócio e ter o jogador. O próprio Felipe Alves, goleiro, que era terceiro reserva, o São Paulo colocou R$1 milhão para poder ter o jogador no elenco, né? Então, para você ver, o São Paulo sempre paga algum clube. E para o Porto, que é um time lá de fora, né? Um time europeu e tal, que teria condições de pelo menos dar 1 milhãozinho que seja na mão do São Paulo, né? 1 milhãozinho de euro e tal, né? Ou até R$1 milhão para o São Paulo, né? Que seria bem interessante, pelo menos cair um dinheiro na mão do São Paulo e não emprestar de graça, né? Sinceramente, eu não consigo entender essas estratégias do São Paulo. O São Paulo conta com uma venda depois do atleta definitiva por 50%, que daria cerca de R$18 milhões para o São Paulo, né? Então, o São Paulo conta com uma venda aí futura do jogador, vai contar com a sorte, né? Se o Moreira for bem, a gente não sabe, né? O Moreira tem questão física aí também questionável, né? Então, não sabemos se o Moreira vai dar certo no Porto. Tem qualidade? Tem, né? Mas a questão física dele é sempre uma interrogação. Então, não era interessante o São Paulo tentar garantir alguma coisinha agora? Depois o jogador completa lá um ano, não joga nada, ficou lá e tal. São Paulo vai economizar somente com salários, né? Então eu acho que seria interessante ganhar alguma coisa, e nem isso o São Paulo consegue fazer, que eu acho um absurdo, tá? Você pode questionar a situação do física do Moreira e tudo mais, mas ceder jogador de graça, ainda mais para a Europa, eu não acho isso interessante e inteligente, tá? Quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo, e tem também essa questão que o Giancomelli acabou levando também, que deixa essa dúvida. E sobre o William Gomes, pessoal, o Muricy Ramalho, ele acabou falando que é difícil falar sobre a venda do jogador e tal, né? Não adianta dizer tudo, mas não é bem como toda a gente pensa, né? Que não queria vender o jogador e tal, que aqui é São Paulo, né? Aqueles papos do Muricy Ramalho, meio que não falou nada com nada, né? E, cara, pelo que eu fiquei sabendo aí, rapaziada, o William Gomes, tá? Ele não tava muito feliz não com essa ida não, tá? A realidade, tá? Não tava muito contente não, sacou? Queria ficar no São Paulo, né? Tinha até uma
perspectiva dele ter mais oportunidades no São Paulo, mas o que eu fiquei sabendo é que o William Gomes não está muito contente com essa transferência não. Mas deixa eu pular para esse comentário aqui, que eu achei nas redes sociais, para a gente tentar entender um pouquinho o que está acontecendo no São Paulo em questão de negociações, tá? Eu quero sua participação aqui nesse vídeo. Tá aí na tela esse comentário, que era um torcedor chamado André Mortari. Ele comentou o seguinte, que acabou me chamando a atenção, tá? Depois eu fui a fundo um pouco olhar o que ele acabou falando. Torcedor São Paulino, vocês poderiam começar a raciocinar um pouco mais fora da caixa. Façam essa pequena reflexão. Observem quem é o empresário do jogador William Gomes. Depois pesquisem os jogadores agenciados pela Talents Sports. Vejam o quanto esse mesmo empresário/agência tem de influência no São Paulo e quanto ele tem a receber do clube. O quanto de jogador este empresário fazem parte do time. Agora, observem quem é o empresário do Oscar, o quanto o agente do Oscar tem de influência no São Paulo e procurem o quanto esse mesmo empresário tem a receber do São Paulo. Daí vocês procurem saber quem é o empresário do tal Cédric Soares. Vejam se o diretor do Arsenal, Edu Gaspar, tem alguma ligação com esse jogador. Agora vocês observem o investidor grego Marinax e qual o grupo de atletas fazem parte deste pool de agências. Bingo! Não é por acaso, abram bem os olhos torcedores. Não se deixem enganar por falsas narrativas, cuidado com a maioria dos blogueiros e amigos de diretor/presidente/conselheiros, vejam qual fonte vocês estão utilizando para buscar informações. Então, só para concluir essa parte do comentário que acabamos de ler aqui para vocês, o empresário do William Gomes é o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Thiago Mendes, que está também para chegar para o São Paulo. E o empresário, pessoal, do Cédric Soares é o mesmo empresário do filho do Edu Gaspar, que está ligado aí, né, intermediando a parceria com o Marinax no São Paulo. Então você vê que está tudo interligado, né? Igual eu disse para vocês também, é que eu estou lendo aqui a informação que recebemos. O William Gomes não queria ir e aparentemente ele foi meio que obrigado a aceitar essa transferência e acabar indo para o Porto. E também o São Paulo deve alguns valores para esse empresário. Então é só para você ter noção mais ou menos de que esse comentário que foi levado aqui para vocês e publicado tem muito fundo de verdade no que esse rapaz acabou falando. Então por isso que acaba surgindo, né, a revolta de torcedores. Daí no meio disso tudo, né, surgiu hoje informações de que o Zubeldia não quer aproveitar o Mike, o lateral direito, né? E eu fui também apurar essa informação, se de fato o Zubeldia acabou brincando a subida do moleque da base, e as pessoas que eu questionei não quiseram falar do assunto. Então tá tendo talvez alguma coisa acontecendo, jogando mais nas costas do treinador para abafar um pouco aí as críticas em cima da diretoria. Isso a gente sabe que acontece, né? E não é de hoje no São Paulo. Então eu fiquei meio assim, né, balançado, mas quando você questiona algo e o pessoal fica quieto, você já imagina o que de fato está acontecendo, né? Então é só uma questão que eu quis também trazer para vocês sobre o Mike. O São Paulo trouxe o Cédric Soares, tem o Igor Vinícius também no elenco e o Moreira está indo embora. Ferrarese hoje é uma opção para a lateral direita do São Paulo. Isso foi até dito pelo Carlos Belmonte, que hoje o Ferrarese é visto como lateral direito no São Paulo. Aí você pode comentar se você gosta dessa ideia ou não. Eu não gosto, tá? Eu não curto essa ideia. E o São Paulo depois lá na frente, lembrando que ainda vai comprar o Marcos Antônio, né? O próprio Belmonte afirmou isso e também o Juan Tressoldi. Se você somar essas duas vendas, essas duas compras, aliás, que o São Paulo deve fazer, dá praticamente o valor da venda do William Gomes, né? Então é bem complicado, cara, entender os planos do São Paulo. A gente fica totalmente bugado, sem entender, dá até dor de cabeça. E só para concluir, a vinda do Cédric Soares, pelo que ficamos sabendo, é mais uma questão da diretoria, tá? A diretoria que colocou o cara no São Paulo e tal, e não passou pelo aval do Zubeldia, então ele meio que vai aproveitar o jogador,
mas quem que colocou ele no São Paulo foi a diretoria a princípio. Essa é a informação que temos para vocês. Então a gente começa a ligar as coisas, né? E ver que nesses movimentos, né, o Zubeldia não tem nenhuma culpa, tá, rapaziada? Vocês sabem que o Zubeldia é um treinador que eu não morro de amores, né? Mas a gente sempre tenta ser o mais leal possível aqui nas informações. Ter um cuidado de trazer as coisas para vocês. Então, às vezes, surgem algumas coisas, né? Para abafar a diretoria, né? Que principalmente o Casares, ele não gosta muito de críticas, né? Não gosta, ele tenta abraçar o mundo para evitar que seja criticado, né? Ele fez muito isso quando ele assumiu o São Paulo, se aproximou de muitas pessoas, né? E hoje ele tem muita gente próxima a ele. Então, quem critica a gestão, critica ele não gosta, tá? Essa é a realidade. Mas tá aí. Amanhã a gente volta com o Valeu Demais. Quem participar hoje no Valeu Demais, a gente repercute com vocês. Aliás, na quinta-feira, porque amanhã tem jogo do São Paulo, tá? Então tá aí, um vídeo um pouco chato de fazer, mas é a realidade que acaba acontecendo aí, que a gente tem de informações, tá? Infelizmente, quando acontece situações delicadas desse tipo, né, vira um jogo de narrativas, e aí a gente tem que ter um cuidado, né, tentar apurar os dois lados da coisa para tentar entender. Infelizmente, na questão da gestão Casares, hoje a gente não consegue muito contato com ele, é bem difícil. Então é o que temos aí de informações para trazer para vocês nesse vídeo, tá? Então eu vou ficando por aqui, rapaziada. Um grande abraço para vocês aí, até a próxima. Tamo junto.